Olá, queridos. Eu trago aqui mais uma reflexão sobre um versículo muito famoso também no nosso meio, muito citado, mas também muito mal interpretado. Assim como outros, eu vou procurar, através de uma série de mensagens curtas, fazer uma reflexão breve sobre a interpretação correta desses versículos. Está aqui, você já deve ter percebido aí, o Salmo 37, versículo 25, diz assim, Salmo de Davi: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aqui Davi está dizendo o seguinte, eu já vivi muitos anos, tá? Mas em todos esses anos eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu ouvi uma declaração recentemente, uma interpretação que dizia o seguinte, de púlpito a pessoa disse: se você está tendo falta na sua vida, é porque você está longe de Deus. Aí eu fiquei pensando naquela declaração, se ela era correta ou não. E vim meditar sobre esse texto, e eu, na verdade, não consegui ver sentido nessa interpretação. Por quê? Porque Davi aqui, ele não está dizendo que a pessoa que precisa de um amparo necessariamente esteja longe de Deus. Ali no versículo 24, no versículo anterior, ele diz assim: se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Quer dizer, ele está dizendo que é possível que alguém que sirva a Deus caia. Então, assim, no versículo 25, ele está dizendo, deixando claro ali o seguinte: a pessoa que segue ao Senhor, ela pode ter necessidade, sim. A gente vai ver isso, inclusive, na história do próprio povo judeu, ali no exílio, quando Mordecai lhe pede ajuda a Esther, que agora já era rainha, e ele diz: olha, se você não nos ajudar, Deus vai ajudar a gente de alguma forma. Agora, você vai ser cobrada por isso, porque, quem sabe, não é para isso que você está aí. Então, Mordecai entende que a posição privilegiada de Esther talvez fosse, sim, uma providência de Deus, para aquilo que Deus já conhecia, que o inimigo do seu povo tramaria contra ele, e ele se antecipou. Assim também a gente pode ver na história de Elias, por exemplo, o profeta, quando Jezabel estava perseguindo e matando os profetas, e existia lá um servo do rei Acabe que conseguiu ainda salvar 100 dos profetas, alimentando-os com pão e água, escondidos em caverna. Talvez ele não tivesse acesso a Elias, e Deus disse para Elias: olha, vai para um lugar onde tem lá um ribeiro e deixa que a comida eu mando os corvos levarem para você. Quer dizer, quando não tinha ninguém, Deus providenciou através de algo extraordinário, corvos levando comida para o profeta. Mas veja que quando aquele ribeiro secou, Deus vai direcionar o profeta para uma mulher. Ele vai dizer: já ordenei a uma mulher viúva de Sarepta que te sustente. Mas é interessante que, se a gente for lá no texto, a gente vai verificar que ali pelo registro da história do encontro de Elias com aquela mulher, que Deus, não há nenhum sinal ali de que Deus havia antecipadamente falado para ela: olha, vou enviar meu servo aí, você sustenta ele. Porque quando Elias pede água, ela vai até pegar água, mas quando ele pede pão, ela reclama. Ela diz: o que eu tenho aqui só serve para mim, porque meu filho a gente vai comer, a gente vai morrer. E aí Elias que dá a palavra para ela e ela crê. Quer dizer, me leva a acreditar que Deus, quando disse para Elias: ordenei, é porque ele sondou. Ele sondou alguém que tivesse coração para executar a ordem dele. A gente precisa entender essas coisas. Um exemplo disso é quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé, e ele se impressiona com o primeiro filho de Jessé e diz: aí está o escolhido do Senhor. E Deus diz assim: olha, não, porque esse aí eu já rejeitei. Ora, como é que ele rejeita? Por que ele rejeitou? Porque ele sondou. Ora, ele sondou aquele homem antes. Tanto que, a respeito de Davi, dentro desse contexto, tem a ver com a questão da escolha de Davi, ele vai dizer mais adiante: achei a Davi meu servo. Achei. Quer dizer, Deus procura, Deus busca pessoas que estejam dispostas a cumprir a vontade dele.
Mas eu quero, assim, ainda aqui dentro desse contexto, dizer o seguinte: quando Davi diz, nunca vi o justo desamparado, não significa necessariamente que toda ajuda deva vir de Deus, né? Mas Deus espera que aqueles que se dizem dele façam alguma coisa. Quer ver? Olha, eu vou passar aqui, né, as páginas. Eu vou direto à primeira epístola de João. Já deixei até marcadinho aqui. Veja o que João fala, olha. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Aí, seguindo, diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Olha, preste atenção nisso. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aí aqui no versículo 16 começa o ensinamento que eu quero fazer um link com o Salmo. Diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí ele diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Né? Aí não tem como, né, não lembrar de Tiago. Vou voltar aqui um pouquinho. Eu vou lá em Tiago, onde ele diz assim, olha, Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Né? Então, é muito fácil, sabe, ver uma pessoa em necessidade e apontar o dedo e dizer assim, está assim porque está em pecado, está assim porque errou com Deus, deve ter feito alguma coisa errada. É muito fácil. Na verdade, o dever cristão é estender a mão. Davi, quando acha aquele homem caído, aquele servo egípcio, né, ele não olha para o fato dele ter sido alguém que saqueou Ziclag e levou e ajudou, né, contribuiu com o sequestro da sua família, das famílias, né, dos seus soldados, e que havia queimado ali os seus pertences. Não, Davi ele alimenta aquele homem, olha a diferença, né? Davi alimenta aquele homem e o fato dele fazer esse bem àquele homem faz com que aquele homem coopere com ele. Quer dizer, mas não é que Davi alimentou fazendo uma troca, vou alimentar você e você vai me guiar até os amalequitas. Não, Davi fez, porque era alguém necessitado, sabe? Então, quando Davi fala, nunca vi o justo desamparado, ele não está dizendo que necessariamente a gente deva dizer que esse amparo aí é divino. Não necessariamente. Esse amparo pode ser muito bem executado, tá? E talvez, maiormente, pelos semelhantes. Né? Uma vez perguntaram a Jesus quem é meu próximo, e naquela história que Jesus conta, Jesus deixa claro que o próximo da gente é qualquer pessoa próximo que realmente tenha necessidade. Né? Inclusive eu quero mostrar também, aqui ainda em Tiago, né? Capítulo 4, versículo 17, olha o que diz aqui, ó. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Quer dizer, na verdade, quando eu acuso alguém em necessidade, né, alguém que está precisando de mim e eu podendo fazer alguma coisa, eu é que estou pecando. Na verdade, quem está acusando é quem está pecando. Então, é uma interpretação equivocada, sabe? E a gente precisa entender isso. É muito parecido também, né, com Efésios. Deixa eu só puxar aqui, né, passar aqui rapidamente, para encerrar aqui. Paulo aos Efésios, capítulo 4, né, ele fala do nosso convívio, né, convívio dos irmãos, e ele diz assim, ó, aqui, ó, versículo 4, aqui, ó, Efésios 4, primeiro.
Versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Né? Suportando-vos. Aí muita gente interpreta como aturando, né? Aturando a pessoa, né? Suportando nesse sentido. Não, esse suporte aqui diz respeito àquele amparo que Davi está falando lá no Salmo. Suportando, isto é, dando suporte, amparando, atendendo em suas necessidades. Se nós formos ver ali em Atos capítulo 2 e capítulo 4, a gente vai ver a igreja fazendo isso, uns para com os outros, e isso inclusive atraía, né, a empatia do povo que não era ainda do Senhor, e que via naquele testemunho, naquele comportamento, algo muito produtivo, algo muito positivo. E diz o texto que Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Quer dizer, muito mais do que dar testemunho de que Deus me deu um carro, de que eu conquistei, de que eu fiz e aconteci, é dar o testemunho de amor ao próximo, né? E isso vai fazer com que as pessoas vejam em nós, né, uma imagem de Cristo, como nós lemos lá em João, que entregou-se a si mesmo pelos seus. Né? E se ele fez isso, e se nós queremos nos assemelhar ao Senhor, por isso somos chamados de cristãos, devemos fazer o mesmo. Tá bom? Só para finalizar, só quero lembrar o seguinte, quando os discípulos disseram para o Senhor, Senhor, despede esse povo para que eles vão e comprem comida, né? Achem comida para eles, porque a hora já vai tarde, já vai avançada, e a gente está num lugar deserto. Jesus disse assim, não, deem vocês mesmos. O que vocês têm aí? Então, não há nada que eu ainda que eu diga que seja pouco, né, mas que apresentando ao Senhor, porque quando eles disseram, só temos aqui 5 pães e 2 peixes, Jesus diz assim, trazei-mos. Né? Não há nada que seja tão pouco que eu não possa, né, apresentar ao Senhor em serviço pelo meu próximo, que não seja poderoso para que Deus alimente multidões. Tá bom, queridos? Então, ao invés de apontar o dedo, vamos fazer alguma coisa e vamos parar de pecar e de fazer as pessoas pecarem ensinando esse tipo de procedimento. Que Deus abençoe em nome de Jesus.